Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser, publicado pela Viseu Editora. E nesse canal nós estamos fazendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje, com a passagem sobre a missão dos 12. Essa passagem segue narrada nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus. E faremos aqui uma leitura e um aprofundamento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus seja conosco. Marcos capítulo 6, versículo de 7 a 13. E ele percorria os povoados circunvizinhos ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los dois a dois, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser um cajado apenas, nem pão, nem alforge, nem dinheiro no cinto, mas que andassem calçados com sandálias, e não levassem duas túnicas. E dizia-lhes: Onde quer que entreis numa casa, nela permanecei, até vos retirardes do lugar. E se algum lugar não vos receber, nem vos quiser ouvir, ao partirdes de lá, sacudi o pó de debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Partindo eles, pregavam que todos se arrependessem. E expulsavam muitos demônios e curavam muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Essa é a narrativa de Marcos sobre a passagem da missão dos 12. Agora vamos à narrativa de Lucas. Lucas, capítulo 9, versículo de 1 a 6. Convocando os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, bem como para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar. E disse-lhes: Não leveis para a viagem nem bastão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, tampouco tenhais duas túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, permanecei ali até vos retirardes do lugar. Quanto àqueles que não vos acolherem, ao sairdes da cidade, sacudi a poeira de vossos pés, em testemunho contra eles. Eles então partiram, indo de povoado em povoado, anunciando a boa nova e operando curas por toda a parte. Então, essa é a narrativa de Lucas sobre a missão dos 12. E agora vamos à a mesma passagem narrada pelo evangelista Mateus. Mateus, capítulo 10, versículos 1, de 5 a 16 e de 40 a 42. Jesus reuniu seus 12 apóstolos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo mal e toda enfermidade. Esses são os 12 que Jesus enviou em missão após lhes ter dado as seguintes instruções: Não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça dai. Não leveis nem ouro nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochila para a viagem,
nem duas túnicas, nem calçados, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. Nas cidades ou aldeias onde entrardes, informai-vos se há alguém ali digno de vos receber. Ficai ali até a vossa partida. Entrando numa casa, saudai-a. Paz a esta casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela vossa paz. Se, porém, não o for, vosso voto de paz retornará a vós. Se não vos receberem e nem ouvirem vossas palavras, quando sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi até mesmo o pó de vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo haverá mais indulgência com Sodoma e Gomorra que com aquela cidade. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá uma recompensa de profeta. Aquele que recebe um justo, na qualidade de justo, receberá uma recompensa de justo. Todo aquele que, ainda que seja somente um copo de água fresca, a um desses pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade eu vos digo, não perderá a sua recompensa. Então, esta é a narrativa de Mateus sobre a passagem Missão dos Doze. E agora vamos fazer aqui uma breve reflexão, um aprofundamento sobre a mensagem dos evangelhos. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui o seu comentário sobre a missão dos doze, o que você sabe sobre essa passagem. Compartilha para mais um irmão, mais uma irmã, para que eles também possam compartilhar desse estudo. E deixa aqui a sua curtida, que é muito importante para o fortalecimento do nosso canal. Bem, então nós temos aqui três passagens que tratam sobre a missão dos doze. Lembrando que essa é a primeira oportunidade que Jesus envia os seus discípulos sem a presença dele, né? Até esse momento, tudo o que os discípulos presenciaram foi junto com o mestre, né? Então eles estavam ali como auxiliares. E aqui, pela primeira vez, Jesus os envia como protagonistas, né, empoderados para fazer, assim como Jesus, milagres entre o povo. Isso não é pouca coisa, né? Você imagina em grupos de 2 a 2, né? E aí tem uma importância, né? Porque um dá força para o outro. Imagina se ele manda cada um dos 12 para um lugar, né? Então, ali são duplas de discípulos onde eles vão colocar em prática, né, todo o ensinamento do mestre até aqui, pela primeira vez como protagonistas, né, longe de Jesus. E aqui também, Jesus, além de dar toda a autoridade, né, aos seus discípulos, ele deixa aqui algumas instruções, né, inclusive ele deixa palavras duras aqui quanto àqueles que rejeitam os ensinamentos, né? Jesus aqui ele pede para fazer uma pregação de arrependimento, mas ao mesmo tempo ele valoriza, né? Ele ele fala da valorização do ensinamento. E também aqui ele pede para que eles se hospedem na casa de alguém, né? Ele não falou assim para hoje você fica na casa de um e na casa de outro. Então ele pede para que os discípulos sejam acolhidos, né? Para que eles tenham ali como base, como repouso, né? Para que eles sejam bem acomodados, né? E essa é a narrativa de Marcos. E Lucas, ele ele segue a narrativa
de Marcos, né? E também, assim como em Marcos, né, tem a recomendação de não levar alimento, né, nem dinheiro, nem duas túnicas. Então, praticamente, Jesus manda cada um com a roupa do corpo, né? Então, para que eles sejam ali onde eles estejam hospedados, né, que eles tenham ali todo o cuidado, né? Agora, eu quero dedicar um pouco mais de tempo para passagem de Mateus, né? Porque Mateus ele acrescenta vários componentes aqui que não estão presentes nem na narrativa de Marcos, nem na narrativa de Lucas, né? Mateus ele faz aqui uma narrativa mais extensa, né? Ele agrega praticamente todas as informações de Marcos e de Lucas, mas insere vários textos aqui que não estão presentes na, na narrativa dos dois colegas evangelistas, né? Primeiro que ele acrescenta todo um parágrafo novo aqui, né? Quando Marcos e Lucas, em nenhum momento eles destacam o favorecimento de um grupo ou outro, né? Aqui, Mateus ele faz um acréscimo, né? Quando ele fala, não ireis ao meio dos gentios, né? Para quem não sabe o que é gentil, gentil não é pessoa gentil, não, gente. Gentil são os pagãos. Era a forma como os pagãos eram chamados, de gentios. E aqui pede para não entrar em Samaria, né? Samaria era um grupo rival dos judeus, né? Tanto que Jesus, em muitos momentos, quando ele vai ensinar para você amar o seu adversário, ele vai citar os samaritanos, né? Então, a Samaria é de onde vêm os samaritanos. Mas só Mateus cita isso, né? E aí ele acrescenta e fala: e diante as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Então, o que que Mateus quer afirmar aqui? Que a evangelização ela é prioridade para os judeus, né? Então aqui fala que os estrangeiros não são preferenciais, né? A não ser que ovelhas perdidas que estejam fora da casa de Israel sejam evangelizadas, né? Então isso é muito peculiar de Mateus, né? Isso não aparece nas outras narrativas, essa distinção, né, que ele coloca aqui. E além de dinheiro, Mateus ele é mais específico aqui, né? Ele fala de não leveis nem ouro nem prata. Se Jesus fala nem ouro nem prata, então podemos entender aqui que existiam bens de posse dos discípulos, né? Então, Jesus está falando de ouro e prata, né? Ele está falando de tesouros aqui, né? Que estavam em posse dos discípulos. Mas aqui tem uma questão interessante, né? Quando fala de sacudir até o pó de vossos pés. Ou seja, os discípulos eles pedem a acolhida, mas quando o ensinamento é rejeitado, Jesus ele fala de forma muito dura, né? Então, quando sair da cidade, sacudir até mesmo o pó dos pés contra aquela cidade. E aqui ele endurece um pouco mais, né? Quando ele fala de haverá mais indulgência. O que que é indulgência? Indulgência é perdão, né? Então haverá mais indulgência com Sodoma e Gomorra que com aquela cidade. E qualquer um que conhece um pouco as Escrituras já ouviu falar de Sodoma e Gomorra, né? Aquela cidade que Deus destruiu com fogo e enxofre. Olha a dureza da pregação de Jesus, né? Então, aquela cidade que recebeu o ensinamento e recusou, deu as costas para os discípulos, haverá menos perdão para ela do que para Sodoma e Gomorra, né? E tem um trecho aqui de Mateus que eu gosto muito, que é muito exclusivo aqui da narrativa dele, né? Quando Jesus ele fala: Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. É muito profunda essa descrição aqui, né? Então, Jesus, ele já está adiantando aqui que não vai ter facilidade,
né? O que que é ovelha? São pessoas boas no meio de pessoas más. Então Jesus ele já adianta, olha, não vai ser fácil, né? A tarefa da boa nova, né, da evangelização vai ser uma tarefa difícil, né? Ou seja, eles serão ovelhas no meio de lobos. E também aqui tem uma orientação muito profunda, né? Prudente como as serpentes, mas simples como as pombas. O que que significa isso? Ah, significa que nós não temos que ser ingênuos, né? Quando fala prudentes, Jesus está falando de inteligência, de sabedoria, né? Então, na pregação, nós também temos que ter prudência, saber a hora de chegar, como chegar, né? Fazer uma abordagem correta, porque o objetivo é a conversão, né? Então, é preciso ter o quê? Uma estratégia, né? Quando fala de prudência, está falando de cuidado na abordagem, na estratégia, mas ao mesmo tempo ser simples como as pombas, né? Ter um coração puro, humildade, mas ser astuto, atento, né? Para não ser, para não perder a oportunidade ali da pregação, né? Então essas são as narrativas aqui, né? Dos três evangelistas sobre a missão dos 12, a primeira saída dos discípulos sem a presença de Jesus. Então, trazendo aqui para a nossa vida, né, é sempre muito importante, né, aqui nesse caso está falando da pregação do evangelho, mas em tudo, né, quando Jesus ele divide em grupos de dois, é sempre dizer que é sempre importante, né, ter mais um companheiro, alguém com que você possa te encorajar, que você possa conversar, né? Quando a gente sai numa missão mais difícil, sempre bom ter mais alguém, né, percorrendo a mesma estrada que você. E esse ensinamento final narrado por Mateus, né? Sermos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Isso é muito importante e deve ser um ensinamento para a vida, né? Nós não precisamos ser ingênuos. Muitas vezes a gente pensa que confunde bondade com ingenuidade. E não é verdade, né? Jesus ele está dizendo aqui para sermos o quê? Prudentes, sermos cautelosos, temos uma estratégia, né, para a gente não gastar energia de forma errada e muitas vezes não conseguir os resultados, né? Isso vale para os projetos das nossas vidas também, né? A gente tem uma meta na vida, a gente tem o quê? Uma estratégia, né? Uma forma de como fazer, porque você pode fazer a mesma coisa de várias formas, né? Então Jesus ele está tentando aqui quanto à prudência e a simplicidade, né? Sermos sempre bons, sermos pessoas simples e puras de coração para que a gente não se misture, né, com as pessoas, com os pagãos, né, com os gentios, porque muitas vezes a gente não pode ser convencido do lado mal, né? Nós temos que fazer a mudança positiva, né? E se nós não tivermos firmeza, não tivermos edificados na fé, a gente acaba copiando, né? Reproduzindo aquilo que Deus não permite, né? Aquilo que Deus abomina. Amém? Então temos que ficar muito atento aí nas nossas abordagens, seguir sempre pelo caminho correto, ainda que a maioria escolha o caminho do erro, né? Porque a missão do evangelho ela acaba sendo uma missão um pouco solitária, né? Você nem sempre vai ter várias pessoas do seu lado, né? Então aprende a valorizar aquele que caminha com a mesma estrada que você. Amém? Então, muita paz, muita luz, que Deus abençoe a sua vida, os seus projetos, muita luz na sua estrada, muita fé e força. Abraço.